45. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do nosso comentarista Cláudio Dantas, lá em Brasília, com o deputado federal do PP da Bahia, relator do arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado. Vai ter discussão agora no Congresso daqueles 4 destaques, mas a gente tem uma entrevista aqui exclusiva com o Cláudio Cajado. Acompanhe. Boa tarde, Piotr. Estamos aqui com o deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, que trabalhou bastante esses últimos dias, deputado. Bem-vindo aqui à PAN. Deputado, primeira coisa, vocês fizeram uma mudança ontem, isso foi aprovado, esse relatório foi aprovado, agora vai voltar para o Senado. Esse texto, primeiro eu gostaria de perguntar, o senhor acredita que o Senado vai modificá-lo ou vai manter do jeito que está? Como é que estão essas conversas lá com os senadores? Eu não tive ainda nenhum contato. Ontem eu estive almoçando com o presidente Rodrigo Pacheco. Até indaguei dele se ele já tinha decidido quem seria o relator. Ele disse que estava ainda analisando e não tive nenhum contato a respeito do projeto, até porque ainda vamos votar os destaques para que possa seguir ao Senado. Mas acredito que o Senado tenha ampla liberdade, competência e prerrogativa para poder modificar o texto que eles acharem conveniente nos quesitos, nos itens que for objeto de mudança. Claro que meu texto foi muito equilibrado, nós conversamos muito com o governo, com os líderes partidários, liderados pelo presidente Arthur Lira, e acredito que tenha sido, pela votação até, 372 votos, um texto que teve ampla aprovação da Câmara e tem bem condensado, bem equilibrado. Esses destaques, o senhor acredita que também não passarão e o texto permanecerá do jeito que foi aprovado ontem, é isso? Eu espero que sim, porque, como eu disse, não foi apenas fruto das minhas ideias, das minhas opiniões, mas, acima de tudo, num conjunto, num coletivo. O senhor acha que vai ser possível segurar essa sanha de gastos do governo federal para se manter o equilíbrio e não termos as consequências negativas de gastos acima daquilo que se arrecada? Afinal de contas, ninguém quer pagar mais impostos no Brasil. Eu concordo com você. O governo do PT tem sido sempre um governo gastador. Obviamente que com o texto que nós apresentamos e foi aprovado ontem, eu acredito que você colocou ajustes de conduta, Não vamos falar o nome punição, porque eu preferi afastar da conversa, da discussão, do projeto, qualquer tipo de criminalização sobre a perseguição da meta, principalmente em ela não sendo alcançada. Então, hoje, nós temos ajustes, condutas a serem apuradas durante o ano, e se a meta não foi atingida, a gestão fica vedada de praticar determinadas ações. Então, se tiver algum tipo de sanção, será administrativa, multas, por exemplo, que o TCU irá aplicar, mas a criminalização deixei de fora do texto. Elas existem em outra lei, mas não aqui. Então, eu acredito que sim, o governo vai ter que seguir essa lei, é uma lei positiva, moderna, é uma lei que o Congresso está legitimando, melhorou muito do projeto original. Fizemos várias modificações, todas elas no intuito de fazer com que as contas públicas tenham equilíbrio, porém, mantendo o mínimo de gastos para o funcionamento da máquina e recursos para investimento. Ou seja, é uma lei que o governo vai achar muito boa, na minha opinião, e servirá para esse e futuros governos. Os mais radicais sempre vão criticar. O senhor falou de punição. Há outras leis. A grande dúvida que permanece no caso de um descumprimento dessa nova regra fiscal, nós temos, há o risco ainda de que um presidente possa ser empichado por desrespeitar essas regras ou não, ou isso está afastado? Não, veja, a lei não tratou de impeachment. O impeachment é crime de responsabilidade, que é uma lei que data de 1950, que ela permanece. As vedações e os ajustes de conduta que nós colocamos na lei, que eu estou relatando, o Marco Fiscal Sustentável, ela diz respeito a ações administrativas, com sanções pecuniárias, multas. Agora, as outras leis que existem no país vão continuar vigorando, nós não mudamos ela. Crime de responsabilidade, que é o impeachment, continua vigorando. Se o presidente tomar atitudes vedadas pela lei de crime de responsabilidade, ele irá responder e poderá, de fato, responder a um processo de impeachment. A lei de responsabilidade LRF, responsabilidade fiscal, continua. A lei de improbidade administrativa, continua. Peculato, por exemplo, quando um servidor público desvia recurso,
peculato, o Código Penal, continua. Então, nós não mexemos nas atuais legislações que tratam de crimes de agentes políticos e servidores públicos. Isso continua existindo. Nossa lei cuidou apenas dessas questões com vistas a perseguir a meta e dando conduta ao servidor para que possa alcançá-las. Para finalizar, deputado, nós tivemos já outras regras fiscais, todas elas com um prazo de validade, que muitas vezes é percebido, é colocado às vezes na lei, às vezes não, às vezes ele simplesmente caduca, como aconteceu agora com a questão do teto de gastos. Esta lei, só acredita que ela terá validade por quanto tempo, considerando a nossa realidade política, a nossa realidade econômica e as contas públicas, exatamente? Eu espero que ela venha para manter-se por longos anos. Nós fizemos uma lei, um substituto, não é? Que prevê equilíbrio das contas públicas, uma trajetória da dívida em relação ao PIB. Criamos... Bom, tá aí. Nogueira, deixa eu trazer o Luiz Arthur Nogueira novamente aqui. O Cajado deixa muito claro, o deputado Cláudio Cajado, que não mexeu na lei de responsabilidade fiscal no que tange a crime de responsabilidade do presidente, e lá sim há previsão de processo de impeachment. Perfeito. Mas no projeto que veio do governo, extirpava-se isso, retirava-se essa possibilidade. No texto ele está dizendo que não, que ele prevê ali uma série de limitadores, você corta gasto, derruba o gasto, não pode gastar mais, enfim, para justamente, do ponto de vista orgânico, preservar as contas públicas. Mas ele... Essa ficou uma questão um pouco dúbia, não ficou? Exato, porque na verdade, Piotr, o arcabouço fiscal tem como punição apenas o corte automático de gastos em caso de não cumprimento das metas. Por exemplo, o governo fica proibido de fazer concurso público e dar reajuste para funcionalismo. Mas o arcabouço não prevê crime de responsabilidade, portanto, não prevê processo de impeachment. O que o deputado está dizendo é que tem outra lei que prevê isso e que ela continue em vigor. Ou seja, em tese, se o governo Lula não cumprir as metas fiscais e o Congresso quiser, poderá abrir um processo de impeachment. Que a gente sabe, Piotr, que é muito mais político do que jurídico um processo de impeachment. Agora, de alguma forma, pode deixar uma brecha para entendimento dúbio em relação... Aí recorre-se ao Supremo Tribunal Federal para interpretar se uma lei se sobrepõe à outra ou se a outra, que na verdade tem um poder maior sobre a primeira. Mais uma vez, o protagonismo será de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Se bem que, como lembrou Nogueira, processo de impeachment é um processo político, é uma decisão, tanto que quem instala processo de impeachment é o presidente da Câmara. E é uma decisão unicamente dele, não precisa nem consultar a mesa. Ele consulta por uma questão de justificar a posição dele, mas é uma decisão unilateral dele. Sem dúvida. Bom, mas pelo que a gente viu aí, ele acha que não vai ter alteração, mas ainda são 4 destaques se você votar. Precisamos acompanhar com lupa e depois no Senado Federal se haverá ou não alterações. Temos o mercado? Temos. Pode ser, Serginho. Vamos dar uma olhadinha.